Agora é só aguardar. O que nós vai fazer agora? Eita, sou. Que foi, vovô? Lembrou de alguma coisa? Foi? Isso mesmo. Você acertou, minha netinha. Conta uma sua história, vô, da sua época. Então vamos nós, sou. Naquela época não tinha luz elétrica ainda. Aqui em Vale das Capivaras ficava tudo no breu. Então era uma história, uma mais cabeluda que a outra, sou. Vou contar um cadinho pra vocês. Mas chega aqui, linda loura, pra você ouvir também os causos de Vale das Capivaras. E a primeira história é do Mané Fujão. Certa noite, 3 caipiras estavam empurrando o pé da cachaça lá no bar do Noca. E conversa vai, conversa vem. Tava lá os 3 caipiras, tudo à vontade. Quando de repente algo surpreendeu a todos que estavam lá no bar do Noca, empurrando os cornos na cachaça. E meus netinhos, vocês não tem ideia do que aconteceu, senhor. Eu vou dizer para vocês exatamente o que houve naquele lugar. Um sujeito entrou de repente correndo para dentro do bar do Noca e se escondeu. Encostou a cabeça no garpão como se estivesse rezando. E lá ele ficou parado igual uma estátua durante muito tempo. Até que entrou uns mal encarado, armado, e saiu revistando todo mundo que tava lá no bar do Noca, meu netinho. Você tinha que ver, os homens revistou todo mundo, menos o sujeito que havia fugido e se escondido dentro do bar e ficou lá com a cabeça abaixada. Que coisa doida. E lá ele ficou igual uma estátua enquanto os homens saíam do bar, meus netinhos. Então, depois que os homens foram embora, o pai do seu Noca, que era o dono do bar na época, avisou o homem que ele já podia ir embora, porque os sujeitos que estavam atrás dele já tinham sido desaparecidos. Então, o homem foi embora e nunca mais foi visto. E ninguém entendeu, foi nada só. Conta mais, vovô. Gostei. A próxima história é a menina com cara de monstro. Mas essa daí até eu conheço. Olha ela ali na cozinha ajudando minha mãe. Cara, minha neta é uma boniteza só de dar gosto. Liga não. Gordinho ama a lindinha. Mas voltando à história, certa vez o Zosivaldo estava voltando da lida, e isso já era muito tarde da noite. E até que de repente ele avista uma menininha caminhando sozinha na estrada. Então ele decide perguntar para a menininha o que estava acontecendo. Quando a menina se virou de frente para ele tomou um susto daqueles. A menina não tinha uma cara, ela tinha uma carranca de monstro. Só sei que Josivaldo ficou doido com aquela situação. Ele, que não é besta nem nada, saiu ligeiro daquele lugar, só.
Tá doido, sou? Quando ele voltou pro trabalho, ele contou o que tinha acontecido. Vô, o Josivaldo não é aquele sozinho da rua de baixo? Essas histórias dão medo. A próxima história é o da noiva da beira da estrada. Diz os viajantes de Vale das Capivaras que ela aparece numa noite de lua cheia, vestida de noiva. Eita, sou! Cruz credo, Deus me livre. Nunca saia nas estradas de Vale das Capivaras nas noites de lua cheia, porque ela aparece na beira da estrada pedindo carona pros viajantes. Até o momento que ela vira uma bruxa e suga a arma do sujeito, que nunca mais volta. Quando ela era viva, ela era a Aninha Mimosa, uma boniteza que um fazendeiro se apaixonou por ela, porque era a mais bonita de Vale das Capivaras. Mas a boniteza atrai o olho gordo e a inveja de pessoas más. Na semana do casamento de Aninha Mimosa com o fazendeiro rico, ele foi atocaiado na beira da estrada. E é por isso que ela sempre aparece na beira da estrada. Ela morreu de desgosto ao saber da notícia que ele havia morrido. O próximo caos aconteceu comigo. Eu estava na beira do rio, tocando a minha viola, quando de repente percebi que tinha algo muito estranho vindo da mata. De repente, quando avisto o tal do Saci Pererê, o bichinho saiu na carreira e desapareceu do nada. E eu fui-me embora daquele lugar, só. A próxima história é do Ataliba Teimosia. Eu vou dizer para vocês que o primeiro morador de Vale das Capivaras foi o senhor Apolinário. Ele era o dono dessas terras tudinha aqui. E ele era o avô do Ataliba Teimosia. Certa vez o seu Apolinário falou pro Ataliba que nas suas terras ele podia cavalgar tranquilamente para tudo quanto é lado, menos para uma direção a qual ele havia apontado pro Ataliba Teimosia, que para aquele lado lá era o único que ele não podia ir. E o Ataliba nunca entendeu o motivo disso. Certa noite, a Ataliba Teimosia estava cavalgando pelas terras do avô dele, tranquilamente sozinho, até que ele lembrou do que o avô havia dito. E como ele é um teimoso, ele resolveu ir até aqueles lados para ver o que acontecia. De repente, o cavalo dele começou a agir de maneira estranha e depois empacou igual uma estalta e não saía do lugar. O Ataliba sentiu um calafrio na espinha dele e um mal-estar. Quando ele olhou para o chão e viu a sombra dele refletida pela luz da lua, ele percebeu que tinha a sombra de uma outra pessoa montada atrás do cavalo. E parecia ser a sombra de uma mulher só. A espinha de Ataliba saiu um choque que ele não sabe nem de onde vem, só.
mas ele sentiu um calafrio daqueles. E de repente, ele, criando forças, tentou virar para trás para ver o que está acontecendo. O que todo mundo sabe é que encontraram ele desmaiado e ele ficou doido e só vivia repetindo essa história para todo mundo ouvir. Nossa, avô! Que história assustadora! Nem quero ouvir mais não, senão nem vou dormir direito essa noite. Ara, gordinho, agora deixa a mamãe contar um pouquinho pra vocês também. Acontece que todas essas coisas aconteciam na época que Lagoa Seca e Vale das Capivaras ainda não tinha luz. Então esse tipo de coisa povoava a mente do povo dessa época. Mas hoje em dia não é assim mais não, meu filho bonito. Sem falar que hoje em dia Vale das Capivaras pertence ao Senhor Jesus Cristo. E aonde a luz entra, expulsa as trevas. Não, você não precisa ter medo não, filho bonito. Agora vamos jantar, que a janta hoje vai ser a luz de vela. Oba, aí eu gostei. Até o seu pai chegar. Ah, mãe, vamos jantar logo, depois que ele chegar ele janta. Gordinho.